Abra sua Bíblia, porque daqui a poucos minutos nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E uma palavra veio ao meu coração, que está no livro do Êxodo, no capítulo 12. Há muito que não lemos esse texto, que me lembre, já tem um bom tempo, e é sempre bom recordar a palavra do Senhor. Nós não temos outro livro a não ser a Bíblia. E a Bíblia, ela tem os seus 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. E certamente você poderá dizer, mas outra vez? Sim, outra vez. Não tem um outro Êxodo, é o mesmo Êxodo. Não tem outros fatos, são os mesmos fatos. E por que os lemos tantas vezes? O apóstolo Paulo explica isso numa de suas cartas, dizendo àquela igreja de Filipos: não vos canso de escrever-vos as mesmas coisas, pois é segurança para vocês. Segurança. Você vai ler a Bíblia muitas vezes, 1, 2, 3, 10, 100, quantas vezes você puder. E você vai perceber que essa palavra se renova a cada leitura que é feita. Êxodo 12, irmãos, é um momento precioso na vida do povo de Deus, pois neste momento aqui, em que esse livro foi escrito, esse capítulo foi colocado, era um momento final na vida do povo de Deus no Egito. Deus estava agora cumprindo uma promessa a Abraão, que ele havia feito lá no capítulo 15 do Gênesis. Deus disse para Abraão: a tua 4ª geração virá possuir esse lugar. Porque a medida do povo que mora aqui ainda não está completa. Quando se completar, aí eu vou agir. E a tua geração virá para cá. E chega o momento de Deus agir. Deus envia Moisés para libertar o povo, e não foi de uma forma ou de outra que Deus tira o seu povo do Egito. As pragas que Deus manda era exatamente para abater cada deus do Egito, cada um deles, porque no Egito havia muitos deuses. Em cada praga Deus estava dizendo: eu sou o maior, eu sou o melhor, eu faço o melhor, eu sou o Senhor. Até o momento em que Deus disse a Moisés: esta noite saireis. E para sair, é preciso que cada família tome um cordeiro. E esse cordeiro precisa ser assado. Ele não vai ser cozinhado, ele vai ser assado. Porque esse cordeiro que Deus estava dando como orientação, no versículo 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. Toma ele, guarda ele até o 14º dia, e aí sacrifica-o à tarde. E aí vão pegar o sangue daquele cordeiro, colocar nas ombreiras, na verga da porta da casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. E nada deixareis dele até amanhã. Essa orientação aqui de Deus, irmãos, tem tudo a ver quando Cristo veio. E que passando as margens do Jordão, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este momento aqui, essas orientações aqui, tem tudo a ver com o plano futuro de Deus. Deus estava dizendo para o seu povo: o que vocês estão fazendo é apenas uma amostra do que eu farei mais tarde. O que vocês estão fazendo aqui para saírem do Egito, esse ritual instituído pelo Senhor, esse cordeiro que não podia ter mancha, ele teria que ser separado, ele teria que ser sacrificado à tarde, ele teria que ser assado no fogo, ele tinha que ser comido com pães asmos, com ervas amargosas.
o sangue dele tinha que passar nas portas. Tudo isso aqui, se você olhar para hoje, para o sacrifício de Cristo, para o momento do sacrifício que foi à tarde, por tudo que Deus realizou em Cristo Jesus na cruz, você vai perceber nitidamente que o que Deus orientou aqui, nada mais era do que uma figura perfeita do que seria o sacrifício de seu filho na cruz. Deus instituiu isso e deu essas orientações para que seu povo saísse do Egito. E quando Cristo veio, que se oferece em sacrifício, derrama o seu sangue, ele é como que assado na fornalha da angústia, da agonia, da dor. Tanto é que mais tarde, em Apocalipse capítulo 1, quando João o vê, numa forma gloriosa e imponente, lá em Apocalipse 1, ele tem o cabelo branco como lã, ele vestido de uma comprida veste de linho branco, ele tem um cinto de ouro, ele tem os olhos como de fogo, ele tem a voz como de muitas águas, e João, olhando aquela figura, vê os seus pés reluzente como latão, como alguém que passou por uma fornalha, que foi assado. Tudo isso Jesus passou, sabe para quê? Para nos tirar do Egito. Egito é uma das 3 cidades da Bíblia que simboliza o mundo. É Egito, Sodoma, Gomorra, Babilônia. São cidades que simbolizam o mundo. Para tirar-nos do Egito, para tirar-nos do mundo, para ir lá e nos arrancar com mão forte e poderosa, Jesus passou por tudo isso. E hoje estamos aqui na sua presença, desfrutando de uma comunhão ímpar e gloriosa. Você só se alegra, você só glorifica, você só exalta, você só diz: poxa, como tu és maravilhoso, Jesus. Você só diz assim: poxa, como é bom estarmos aqui. Mas às vezes a gente se esquece que para estarmos aqui, na sua presença, adorando, recebendo da sua bênção, da sua plenitude, da sua graça, ele sacrificou-se por nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas, irmãos amados, isso é apenas um preâmbulo do que eu quero terminar essa noite no verso 11. O verso de número 11, de Êxodo capítulo 12, tem uma instrução preciosa para o povo. O povo de Deus recebeu a orientação de como agir, de como fazer. O cordeiro tinha que ser separado, sem mácula, enfim, sacrificado à tarde, o sangue colocado nas vergas das portas, das janelas. Tudo isso o povo de Deus sabia. O cordeiro foi assado, foi preparado, tudo pronto. E aí Deus disse para o povo: assim, pois, o comereis. Na hora de comer o cordeiro, na hora de assentar-se à mesa, porque tudo já havia sido preparado, o cordeiro assado, as ervas, os pães, tudo como Deus determinara. Mas tinha algo muito importante aqui. Deus disse: é desse modo que o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa aqui. Essa palavra Páscoa, a Páscoa do Senhor, significa a Páscoa. Daqui a pouco vamos celebrar a Páscoa, porque o tempo está voando. Natal já é semana que vem. Na outra, fechamos o calendário de 2017. Aí de janeiro para fevereiro vai ser 1 dia e meio. De fevereiro para março, por aí. Daqui a pouco chega a Páscoa. Aí vem todo aquele negócio, né? Da Páscoa, disso, daquilo. O que é a Páscoa? Uma palavra de origem hebraica que significa passar por cima.
A Páscoa nada mais, nada menos era do que a celebração da vitória do povo de Deus. Que vitória foi essa? É que naquela noite em que o povo estava comendo o cordeiro, naquela noite em que a família estava preparada ali, cingido os lombos, sapato no pé, cajado na mão, comendo aquele cordeiro, naquela noite, Deus ordena que um anjo enviado da parte dele sobrevoe o Egito, e ele entrasse nas casas e tirasse a vida do primogênito daquela família, entrasse onde houvesse os animais e matasse também os primogênitos. No palácio de Faraó, ele entra e mata o primogênito de Faraó. Mas nesse momento em que aquele ser com a autoridade de Deus para tirar a vida entra no Egito, ele respeitou toda a casa em que havia sinal de sangue. Toda a casa onde havia sinal de sangue, ele vinha determinado a matar, porque anjo é um ser obediente. Anjo, ele obedece cegamente. E Deus disse: olha, você entra e mata. Ele falou: sim, senhor, e acabou. Só que Deus falou: quando você vê sangue, você passa por cima. Você vê sangue, passa por cima. Você viu sangue, passa por cima. E eu fico lendo e imaginando, irmãos, por quantas casas aquele anjo teve que passar por cima. E ele passa por cima, e ele passa por cima. E alguém diz: mas por que ele não entra? Porque tem sangue na porta, tem sangue na janela. Ele não entra. Assim somos nós hoje. Sabe por que o Satanás não entra? Sabe por que a Bíblia diz lá em João que aquele que é nascido de Deus, que não vive mais pecando, e o maligno não lhe toca? É porque quando ele vem, tem sangue de Deus na nossa vida. Ele passa por cima. Ele passa por cima. Ele não pode te tocar. Ele não pode fazer o que ele bem entende com a sua vida, porque agora você está debaixo de uma aliança de sangue. Naqueles dias foi o sangue de um animal, mas hoje estamos debaixo da aliança do sangue de Cristo Jesus. Jesus toma o cálice no momento da ceia e diz: isto aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Naquele dia, o sangue foi colocado nas portas e nas janelas. Hoje, pela fé, nós participamos desse sangue. Nós tomamos o cálice, ingerimos o que significa o sangue. Isto é, o sangue está dentro de nós. O sangue nos dá vida, o sangue nos anima, o sangue nos renova, o sangue nos cura, o sangue nos protege, o sangue nos fortalece. E quando o inimigo vem contra mim, a tua vida, ele vê sangue de Deus sobre você. Aleluia. Ele sabe que entre você e Deus tem uma aliança de sangue. Ele vê, ele sabe. Aleluia. E aí, irmãos, quando ele vem, ele tem que frear, ele tem que passar por cima, ele tem que tomar outro rumo. Ele não pode entrar na tua casa, ele não pode perturbar a tua vida, ele não pode perturbar os teus, porque estamos debaixo de uma aliança de sangue. Aleluia. E aí, irmãos, a orientação de Deus. Como é que a gente come? Mais um pouquinho, e a ceia será distribuída. Os obreiros chegarão até você. E como é que a gente come hoje? E aí eu estava olhando esse texto aqui, e eu me lembro do que Paulo escreve aqui em Efésios 6, e já terminamos. Acabou. Aqui em Efésios 6, versículo 10, lá em Êxodo 12, versículo 11, Deus deu uma orientação dizendo:
cinjam os lombos, calcem os pés, peguem o cajado, se preparem, porque daqui a pouco vocês receberão uma ordem, saiam. E o povo saiu vitorioso. O povo saiu vitorioso. Irmãos, às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, passa um ano, passa 2, passa 5, passa 10, uns e outros, eu e outros, nós, de repente, quando abrimos o olho, estava dentro de uma igreja, não é verdade? Eu fui assim pela graça de Deus, criado dentro de igreja, igual rato de igreja. Abri a igreja de manhã, eu estava lá, de tarde eu estava lá, de noite eu estava lá. Estou por aqui até hoje. Mas às vezes eu fico meditando, quantos de nós vivíamos nas aflições deste mundo? Quantos vieram do mundão? Quantos vieram da aflição, da angústia? Quantos foram arrancados pela mão de Deus de uma vida terrível, uma vida de dor, de sofrimento, de agonia? Quantas pessoas não foram tiradas do vale da sombra da morte? Quantos não foram transportados, quando diz Paulo lá em Colossenses, foram transportados das trevas para a sua maravilhosa luz? Deus teve que arranjar um transporte para tirar você de lá e colocar aqui. E muitas vezes o tempo passa e a gente não tem ideia, a gente esquece do dia em que saímos de lá. É por isso que eu digo, irmãos, cada culto pode se revestir, pode ser significado de culto de ação de graças. Cada culto, você entrou aqui e disse: Senhor, eu quero oferecer esse culto em ações de graça, porque se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu sacrifício, se não fosse o teu sangue, eu estaria lá até hoje, quizá já teria morrido, já não existia mais, mas o Senhor me arrancou, o Senhor me tirou, o Senhor me fez assentar à mesa com os príncipes do seu povo, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. É motivo de você glorificar, exaltar e bendizer o nome dele, glorificá-lo pelos seus feitos, pelos seus atos. Lá no passado Deus disse: se cinjam, calcem os pés, pega o cajado. Aí vem Paulo dizendo para nós o seguinte: no demais, irmãos meus, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne, sim, contra sangue, mas sim contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Aí Paulo vai dizer no verso 13: toma toda a armadura de Deus, toma toda a armadura de Deus. E olha se não tem semelhança com o que Deus fala com o seu povo no passado. No verso 14 diz assim: estai por firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Deus falou lá no Êxodo: cinjam os lombos. Isto é, cingir, irmãos, é colocar algo que aperta, que dá firmeza, sabe? Não sei se você já entrou em algum lugar que as pessoas trabalham com carga, que eles têm que usar tipo um colete que aperta, né? Para dar força. Sabe por que Deus disse isso? Porque eles iam carregar coisa. Eles não iam sair do Egito de mão abanando assim, não. Vamos embora. Não. Eles tinham que tirar tudo do Egito, carregar as panelas do Egito, muita coisa, sua mudança. Você imaginar aquela multidão de pessoas carregando coisa, levando aquilo ali, saindo a pé. Deus disse: olha, se preparem, porque vocês vão carregar, vocês vão sair daqui levando algo. Porque esse era o propósito de Deus naqueles dias. Eles tinham que tirar tudo que pudesse do Egito, porque lá na frente, mais tarde, o que eles levaram do Egito serviu para edificar o tabernáculo ao Senhor. O ouro, a prata, as pedras preciosas, a roupa que eles levaram, tudo Deus utilizou mais tarde na construção do tabernáculo. Deus sabia por que estava pedindo aquilo, então eles tinham que estar cingidos, preparados. Aí Paulo vai dizer o seguinte: hoje, de que forma eu me cinjo? Paulo diz: com uma verdade.
Nós não vamos estar como o povo do passado, nós somos o povo de hoje. Já do Egito o Senhor nos tirou, a nossa carga Ele substituiu pela sua. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus tirou a carga e colocou algo suave sobre a tua vida. Agora nem por isso eu devo deixar de me cingir. Paulo diz: não, meu irmão, se cinja. Agora se cinja com verdade, porque foi a verdade que te libertou, foi a verdade que te alcançou, foi a verdade que te transformou. Fica nessa verdade, não abra mão dessa verdade. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim: compre a verdade e não a vendas. Comprou, não vende, não negocia, não troca. Estamos vivendo num mundo de mentira, uma mentira atrás da outra. O mundo jaz no maligno, e o pai da mentira é o diabo, disse Jesus. Então vivemos num mundo de mentira. Onde está a verdade? A verdade está em Cristo, a verdade está na palavra, a verdade está na tua vida. Se cinja dessa verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva. Cinja com a verdade. Aí ele disse assim no versículo 15: calça os pés na preparação do evangelho da paz. Deus falou isso com o povo no passado. Calça os pés. A caminhada é longa, você vai ter que andar muito. Mas pastor, e como é que é esse negócio, calçar os pés no evangelho? Quando você calça, você coloca os seus pés em quê? Hein? Um sapato, numa sandália, alguma coisa que vai te proteger. Não é assim? Você passa pelas lojas de sapato assim, tem um monte. Aí você fala: não, quero um sapato macio, quero um sapato confortável, quero um sapato que abrace o meu pé, eu quero um sapato. Aí você vai lá e paga o preço daquele sapato, põe teu pé dentro daquele sapato e ainda mostra para todo mundo: gente, comprei um sapato. Mas que sapato! Aí o outro fica com inveja: rapaz, sapato bom, onde comprou? Foi ali assim. E quanto custou? Tanto. Fala: ai, Jesus, tem misericórdia, que sapato caro. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus deixou para nós um sapato que é comum a todo mundo hoje. É o sapato do evangelho, é o sapato da palavra. E por que o meu pé tem que estar aqui? Porque o meu pé, irmãos, ele tem que estar firmado, o meu pé tem que estar alicerçado, o meu pé tem que estar abraçado, o meu pé tem que estar fundamentado nessa palavra, para não escorregar, para não tropeçar, para não cair, para não resvalar. Eu tenho que estar firme aqui. Deus conhece o tempo da nossa caminhada, Ele sabe quanto tempo ainda vamos caminhar. E hoje em dia, com tantas ideologias, com tantas filosofias, com tanta coisa chegando aí, irmão, se o meu pé e o teu não estiver nessa palavra, muita gente vai tropeçar, vai resvalar, vai cair. Porque tem muita coisa nova chegando aí, muito sapato novo, viu? Muito sapato novo. E alguém oferece aqui, ó, esse sapato aqui, ó, esse aqui é o bom, olha, ó. Isso aqui não tem nada de religiosidade, isso aqui não tem nome de igreja, é um sapato diferente. Você calça isso aqui, ó, você fica livre. Com esse sapato aqui não tem pastor, não tem igreja, não tem nada. Aí o crente inadvertidamente tira o seu pezinho do evangelho e vai calçar esse sapato aí da filosofia do mundo, dessa coisa moderna, dessa doideira que está aí. Meu irmão, não troque o evangelho que você conhece, não troque a palavra que te libertou, não troque nada pelo que o mundo está oferecendo, não. O que vai te levar até o fim é essa palavra,
essa palavra antiga é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, é você ler Paulo todo dia, é você ler João todo dia, é ler Mateus todo dia, é ler Salmo todo dia. Meu Deus, não tem uma Bíblia mais nova do que essa, não, é aqui que meu pé tem que estar, é aqui que teu pé tem que estar, para a gente não cair. E lá no passado Deus disse para o povo, cajado na mão. E aqui no verso 18 Paulo vai dizer, toma a espada do Espírito. Toma a espada. Toma a espada, que é a palavra de Deus. Onde é que está a verdade? Na palavra. Onde é que deve estar os nossos pés? Na palavra. O que é a espada? A palavra. O que é o escudo da fé? A palavra. Então, irmãos, a armadura de Deus é a palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais ela me arma. Quanto mais eu leio, mais ela me protege. Quanto mais eu leio, mais ela me aperfeiçoa. Quanto mais eu leio, mais ela me fortalece, ela me renova, ela me abençoa. E aí, como Paulo diz, as astutas ciladas do diabo vêm, as hostes espirituais da maldade vêm, mas não te atinge, porque tu está debaixo de uma graça, tu estás debaixo de uma armadura perfeita de Deus. Porque nós não temos, que Paulo diz, que lutar contra carne e sangue. Não, irmão, essa luta de carne e sangue resolve-se de outras maneiras. Você brigou com alguém de manhã, pede perdão de tarde, não é? Houve algum problema durante o dia, resolve antes que a noite chegue, assim que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas e o mundo espiritual? Como é que a gente batalha? Como é que a gente vence? Vence revestido, vence fortalecido. E aí Paulo, lá em Êxodo, Deus disse assim, é desse jeito que você tem que comer o cordeiro. Vocês vão preparar tudo, e na hora de comer, é desse jeito. Cingido, calçado, segurando o cajado, e come rápido, porque o anjo está passando, né? Os primogênitos estão morrendo no Egito. Alguma coisa está acontecendo lá fora, enquanto o povo de Deus está comendo dentro de casa, seguro, o povo de Deus está comendo tranquilo, todo mundo pronto, cingido, calçado, cajado, vamos embora, o cordeiro assado, os pães asmos sem fermento, as ervas amargosas, falando do sofrimento, tudo aquilo ali apontando para Cristo, e aí eles estão comendo, e lá fora, irmão, gente está morrendo, primogênito está morrendo, daqui a pouco o grito do faraó, vão embora, saiam daqui pelo amor de Deus, desapareçam daqui. E não tinha tempo para se preparar. Quando a ordem chegou, Deus já tinha precavido o seu povo e disse, olha, vocês têm que estar pronto, porque quando o faraó gritar lá no palácio, saiam, vocês pegam a mochila e vão embora. Sabe o que isso me diz? Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Aqui está o símbolo do cordeiro, o pão e o cálice. E de que maneira vamos tomá-lo essa noite? Vestidos ou revestidos? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Colocou-no no Éden, jardim de Deus. E a Bíblia diz que o homem e a mulher andavam nus naquele jardim, não se vergonhavam, porque eles estavam debaixo da glória, da graça de Deus. Era o período da inocência. Então logo veio a desobediência, e Deus chega para conversar com o homem, o encontra escondido. Mas por que você está escondido de mim? Porque eu estou nu. E quem te disse que estava nu? Você comeu daquela árvore que eu falei para não comer? Não, senhor, não foi bem assim, foi a mulher. Ô mulher, como é que eles não? Foi bem assim, foi a serpente. E serpente, como é que foi? E aí a história continua. O fato é que Deus encontrou o homem despido. Aí Deus preparou algo, vestiu o homem.
Aí veio Jesus e derramou sobre a igreja o seu Espírito para revestir a igreja. Através de homens do passado, Deus trouxe a revelação da sua palavra e nos mostrou a necessidade de estarmos revestidos dessa couraça de justiça. Nos revestir, irmãos. O crente precisa estar revestido. Cada ceia é um momento de Deus para nosso revestimento, para nossa renovação. A ceia não pode ser um ritual qualquer, não pode ser um culto qualquer, não. Lá em Êxodo, quando Deus deu essas orientações, você vai ler no capítulo 12, Deus disse para o povo: olha, mantenham esse culto, não deixe esse culto acabar não, segura isso aí. E lá depois, quando os vossos filhos perguntarem: que culto é esse? Por que vocês fazem isso? Por que sacrificam o cordeiro? Por que assa? Aí Deus explica para eles, mostra para eles, eles vão perguntar: que culto é esse? E você tem que ter a resposta. Talvez alguém do seu vizinho, da sua amizade, da sua família, te pergunta: que culto é este? Por que aquela mesa? Por que aquele pão? Por que aquele cálice com suco ali? O que é isso? E você tem que ter uma resposta. Você vai dizer: isso aí é o preço da minha salvação. Isso é o preço da minha redenção. Foi o meu Senhor que pagou na cruz do Calvário. Com esses elementos eu me renovo. Com esses elementos eu me achego a Ele. Eu digo para Ele: Senhor, eu continuo te amando, eu continuo te servindo. Agora, de que maneira? Vamos ficar de pé? De que maneira? Tomai toda a armadura de Deus. Se revista de Deus essa noite.